Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cortex Talk, o nosso espaço de bate-papo sobre inteligência de go-to-marketing, né, que é o local aqui onde inteligência artificial e estratégia de go-to-marketing se encontram. Hoje a gente vai ter um papo muito legal aqui com o Matheus Lombardi, CEO da Infomoney e da XP Educação. E para me ajudar aqui nesse bate-bola, está aqui do meu lado Otávio Ventura, o nosso diretor da oferta aqui do Cortex Brands, da nossa oferta de comunicação e marca, para a gente ajudar nessa troca de bola aqui. Matheus, super bem-vindo. Otávio, obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Boa tarde. Matheus, vamos começar um pouquinho pedindo para você se apresentar, né? Mas, enfim, eu acho que você tem uma trajetória muito interessante, né? Começando muito ali na área de comunicação corporativa e tentando conectar isso mais com o negócio. E depois com uma carreira como CEO, mais do lado de publisher e tal. Mas vamos começar nesse primeiro bloco aqui, pedindo para você se apresentar e para contar um pouquinho mais para a gente aí dessa trajetória ainda no mundo da comunicação corporativa. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Me sinto em casa aqui na Cortex, né? Sou cliente antigo, admirador antigo também. Acho que vocês revolucionaram a forma como o profissional de relações públicas enxerga dados, trabalha com dados. Eu tenho certeza que hoje, se a profissão está no patamar que está, é porque tem empresas como a Cortex que ajudaram esses profissionais a mostrar resultados, a mostrar a relevância dessa cadeira dentro das companhias. Estou com um amigo aqui também, de longa data, Otávio, então tivemos a oportunidade de trabalhar junto já em outras trincheiras. Sou santista de nascimento, cresci naquela cidade. Eu acho que eu gosto de falar isso porque eu me sinto como quase uma pessoa de fora dentro desse mercado de São Paulo, mercado financeiro, né? Então, ainda me espanto nas salas de reunião que eu costumo frequentar, nesses prédios elegantes aqui, como é o da Cortex, como é o da XP. E eu acho que esse olhar, talvez, de fora me ajude muito também a não perder o olhar para o chão, né? Então, eu sou jornalista de formação, comecei trabalhando com jornalismo policial. Era bem divertido, não tinha medo naquela época, né? Era novo, jovem. Tinha filho, estava casado. Exatamente. Exatamente. Então, virava madrugada e tal, era legal pra caramba, dentro de viatura, fazendo reportagem. Fiquei a parte inicial da minha carreira nisso, gostava muito, mas vi que talvez pro longo prazo não fosse o que eu gostaria de seguir, né, como carreira. Sempre gostei de fazer conta, era uma coisa estranha também para quem faz jornalismo. Geralmente, a pessoa que faz jornalismo, ela não gosta de fazer conta, né? E aí fui trabalhar com jornalismo econômico no UOL. Um ex-professor era o editor lá, Armando Pereira, um dos grandes jornalistas aí de economia do Brasil. Me deu a oportunidade de começar lá sem saber nada, então ele que me ensinou tudo. E alguns anos depois também, vendo uma mudança de mercado, eu percebi que o mercado, na época de assessoria de imprensa, estava crescendo bastante. Eu achava super divertido esse mercado, porque me ligavam convidando para viagem, pré-strip e tal. Naquela época, pré-strip era a primeira classe ainda. Hoje já vai de econômica. Mas ainda era a primeira classe e tal. Então, eu achava muito legal esse trabalho. Eu falei, vou organizar a viagem. Né? Legal pra cacete, ganha bem. Exatamente. E aí eu fui trabalhar com comunicação corporativa na FSB, né, que ainda é hoje a maior agência do Brasil. Foi uma baita escola lá. Acho que eu tive a sorte de trabalhar com gente muito boa. Quem me contratou lá foi o Leandro Model, CMO da Vale, um dos grandes profissionais, né, desse mercado no Brasil, não tenho dúvida, assim. Trabalhei com o Melquiades Filho, Alcides Ferreira, enfim, o Otávio estava lá nessa época também, né, Otávio? A gente teve a sorte de estar do lado de muita gente boa. E ali eu atendi, né, como eu já tinha trabalhado um pouco com economia, eu tive basicamente um cliente, assim, na minha trajetória de agência, que foi o BTG Pactual, né? Então, eu peguei uma fase super legal do BTG, estavam comprando banco na Suíça, crescendo bastante. Peguei também a fase mais desafiadora da história do banco. E aí, fiquei mais alguns anos atendendo o BTG, né? Acho que é um case de reestruturação, um case de reputação, talvez um dos mais incríveis que temos no Brasil, né? Acho que hoje dá muito orgulho, todo mundo que passou naquela época, ver o que o banco é hoje. E aí eu acabei sendo contratado pelo BTG, trabalhei no BTG olhando a comunicação. Depois tem uma história engraçada aqui que eu queria contar, um spoiler aqui, de como a Cortex me ajudou a aparecer mais inteligente ali para a turma.
Foi lá no BTG que a gente começou a trabalhar junto. Né? Foi no BTG. Quando eu entrei, e foi curioso, foi por acaso, já tinham contratado a Cortex, precisava de alguém para mexer. Eu falei, pô, como assim que tem uma plataforma que traz os dados real time? Eu lembro que nessa época era muito comum você receber o clipe no dia seguinte, né? Porque o serviço de alerta era caro, então nem todo cliente tinha, né? Na FSB a gente tinha vários serviços de alerta diferentes por cada cliente, mas era raro que tinha um clipping bom mesmo, e a Cortex já trazia tudo mastigado ali e tal, eu achei incrível. E eu tinha, né, sempre time pequeno, eu sempre tive times pequenos, assim, nessa fase. Então a Cortex era quase como um time expandido, assim, né? Então eu lembro que o time de atendimento daquela época, pô, não saía do banco lá, eu adorava, cara, fazer reunião, ia na Cortex, a história era legal, tinha... Uma vez eu fui no happy hour com a galera, até me chamaram para happy hour, eu falei, pô, deve ser um cliente bacana, né? Se me chamaram para happy hour, porque geralmente o cliente fala, pô, quero distância, eu quero chato e tal. Então me dava super bem com o time. E aí numa mudança de carreira, acabei indo pro Banco Pan, e depois para o BTG. Uma passagem muito breve no PAN e no BTG. No PAN também levei a Cortex quando estive lá, e depois para a XP, desculpa, bato falha aqui. Na XP também levei a Cortex. E por que isso, né? Porque para mim dados é fundamental. Hoje eu falo toda reunião que eu estou, basicamente. Se você não consegue mostrar o resultado que você faz, não tem valor nenhum. Né? Então você precisa mostrar o resultado, precisa acompanhar, você precisa ter OKR, você precisa, né, trabalhar com metas, com dados. E aí na XP, nesse período que eu tô lá, eu cuidei da comunicação da empresa de 2019, um pouquinho antes do IPO, até 2023, até o final do ano, quando assumi um desafio novo dentro do grupo, da companhia, né? Hoje eu lidero 2 operações, que é o Infomoney e a XP Educação. O Infomoney, maior plataforma, né, de finanças hoje do Brasil, maior audiência do Brasil e com certeza a mais qualificada também. E a XP Educação, que é a nossa plataforma de educação, que é o primeiro CNPJ da XP, onde o Guilherme Benchimol começou a empresa lá atrás, então tenho muito orgulho também de hoje tocar essas 2 operações dentro da empresa. Muito legal. Cara, vou te cutucar no spoiler aqui que você falou. E aí você falou muito também disso, de, pô, se você não consegue mostrar seu trabalho não aparece. Se você não consegue comprovar o efeito do seu trabalho, ninguém vai dar valor para isso, né? E aí tem a história boa do spoiler, que é como o primeiro contato seu com a Cortex real ali, com os dash, com tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito. Na época eu trabalhava no BTG Pactual, eu trabalhava no trading floor do banco, né? Para quem já teve a oportunidade de estar lá ou ver fotos, é aquela sala gigante, cara, que você olha, tem um monte de gente, computador, 4 telas e tal, é bem impactante, assim, né? E aí, pô, me deram uma mesa lá, eu falei, pô, e agora, né? O que eu faço com essas 4 telas aqui? O que eu ponho de conteúdo aqui? Não podia ser 4 sites diferentes, né? Ia ser meio estranho. Eu não tinha o terminal da Bloomberg. E aí eu falei, pô, será que a gente não consegue fazer um dashboard aqui, né? Colocar os dados aqui real time e tal. E a gente fez, né? Acho que foi até um dos primeiros, se eu não me engano, né? Virou quase que um projeto piloto aqui da Cortex na época. Acho que não tinha nenhum parecido. Esse uso do tempo real num dash foi o primeiro, foi esse. E até virou parte do produto hoje em dia, né? Ah, que legal. Pô, vou cobrar royalties depois. Boa. E eu lembro que foi um baita diferencial, porque, né, a turma passava, olhava e ficava curiosa, queria ver a notícia, e você tinha os gráficos ali também, então eu acho que foi um jeito bacana, acho que de mostrar valor pro trabalho que por muito tempo foi pouco mensurável, né? Hoje eu vejo ainda, né, você tem muitas empresas, né, que ainda usam métricas muito antigas, né, que tem pouco valor. E para mim, né, com quem eu falo, eu sou amigo de muita gente, assim, de muita empresa bacana, mas para quem eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre digo que, pô, você tem que levar dados que façam sentido para o negócio. Porque senão você perde valor, né, você perde credibilidade. Geralmente as lideranças de uma empresa, elas são de exatas, né, são engenheiros, administradores, economistas. Se você leva um dado que não faz muito sentido, você perde credibilidade e a pessoa passa a não confiar talvez nos próximos que você leva. Então, esse cuidado com o dado, com o resultado, ele é fundamental até para te levar para um patamar superior, né, dentro de uma companhia. Então, a Cortex foi sempre muito parceira nesse sentido. Eu não faço propaganda porque o Otávio é meu amigo, não, porque eu gosto de vocês, né, Daniel? Mas é porque é bom mesmo, assim. Acho que temos poucas empresas boas no Brasil nesse sentido. Vocês, com certeza, são uma delas. E eu tenho certeza que quem usa, né, quem consegue mensurar resultado, mostrar impacto das ações, realmente está em outro patamar hoje dentro das empresas. O próprio Leandro Modé, acho que é um case super legal. A trajetória dele, né, um cara que
teve uma carreira muito sólida em imprensa, né? Ele foi... Eu não era tão bom, tá? Ele era realmente um ótimo repórter e tal. E acho que hoje ele, por exemplo, né, no comando lá da área de marketing da Vale, todo o marketing com ele, acho que mostra como um profissional, né, de PR ou de jornalismo consegue hoje estar nas posições mais altas das principais empresas do Brasil. Legal. Vamos explorar um pouquinho esse ponto, que eu acho que ele é bem interessante, né? Porque ele versa em cima de um princípio, né? De uma tese que a gente fala muito aqui dentro, que é de cada vez mais a área de comunicação, toda a área que lida com marca, né? Falar uma linguagem de negócio, né? E aí eu acho que você tangenciou isso 2 vezes aqui nessa tua apresentação inicial. Primeiro, quando você comentou um pouco sobre a sua trajetória e como que era o mercado de comunicação corporativa lá atrás, né, no começo, quando a gente até se conheceu e tal. E agora, num segundo momento, quando você traça esses exemplos, né, de repórteres ou pessoas que vieram do mundo da comunicação corporativa, fizeram essa jornada e hoje em dia estão em outras áreas funcionais, seja no marketing ou como você agora na cadeira de CEO, né, da Infomoney e da XP Educação. Conta um pouquinho pra gente como que você viu o mercado lá atrás e quais foram essas alavancas ou essas variáveis que conseguiram fazer com que você, Modeste, pessoal, fizesse essa transição, essa jornada, e como é que você está enxergando hoje em dia que os profissionais de comunicação também desempenhando funções em outros departamentos, em outras áreas funcionais, em outras cadeiras cada vez mais próximo do negócio. Então, acho que são 2 perguntas aqui. Como que você acha que essa evolução e hoje em dia a área de comunicação está mais conectada com o negócio ou não? E quais são essas variáveis mais relevantes? E como que você está enxergando esse movimento, essa jornada que vocês 2, por exemplo, que você exemplificou aqui, fizeram? Perfeito. Bom, eu acho que o que mudou foi a sociedade mudou, né? Eu acho que as empresas sempre falaram e não precisavam responder, né, o que elas falassem. Então era tudo muito controlado. Outro dia eu estava num evento na XP falando para um público interno e eu falei que talvez a gente esteja vivendo a maior revolução desde a invenção da prensa, né? Foi quando a gente começou a comunicar um volume grande de pessoas. Porque agora a gente não fala mais só com pessoas físicas, né? Eu não me relaciono só com um veículo que por mais que eu não concorde com a linha editorial, eu sei onde fica a sede, eu sei que tem um dono, né? Se fizer alguma barbeiragem, eu posso entrar com processo, enfim, posso conversar com a pessoa, saber quem é. Hoje a gente negocia e está conversando muitas vezes com quem a gente nem sabe se existe. Provavelmente não existe. Né? Hoje, boa parte do fluxo de conversa nas redes são feitas por robôs, né? Então, quando você conversa com um robô que é direcionado, o jogo muda, né? Então, a empresa, ela hoje está sob escrutínio o tempo inteiro, independente do setor que ela atue. Muitas vezes isso, né, esse feedback, ele é super importante porque ajuda a empresa a melhorar, né? E todas as empresas têm oportunidade de melhorar, todas. Mas, por muitas vezes, são campanhas difamatórias, injustas, que, né, derrubam ou destroem a credibilidade de uma companhia, de um negócio. Então, a gente tá num momento, e se eu não me engano, foi até num papo... Eu gosto de tomar café com ex-chefes, né? Eu viro amigo de todos, assim. Com o Leandro, que estava comentando esses dias da reputação líquida. E se eu estiver errando depois eu mando uma errata lá no chat e falo, pô, pessoal, não era dele, mas acho que é dele. Porque a gente, pô, hoje tá muito à mercê de fatos, acontecimentos que não necessariamente dependem de nós. Né? Então, eu acho que como a sociedade mudou, as empresas tiveram que mudar, e uma pessoa que enxerga, né, os anseios da sociedade, ou enxerga para onde as coisas estão caminhando, que é muito o papel do Relações Públicas, ou a expertise, né, do profissional de comunicação, acho que ela tem cada vez mais valor dentro do negócio. Né? Porque hoje não dá mais para eu pensar num produto para daqui a 5, 10 anos. Os hábitos de consumo mudam completamente nesse período. Né? Assim, a gente teve uma pandemia há 5 anos. Nem se falava, óbvio, já tinha uma série de iniciativas, mas nem se falava de inteligência artificial. Então, lá atrás, a imensa maioria das pessoas que hoje falam do tema, eu sou um deles, tá? Não tinha nem ideia do impacto que isso ia ter no negócio. E muda completamente o jogo. Então, acho que como a sociedade mudou, a gente teve que se reinventar. Acho que os soft skills desses profissionais estão cada vez mais relevantes. Né? Eles não são só desses profissionais, tem uma série de outros profissionais que têm também esses soft skills.
que eu queria resumir quase como um bom senso. Né? O meu chefe, o Lissandro Lopes, ele fala isso. Ele, Matheus, eu gosto de você porque você tem bom senso. Ele falou, bom senso resolve 90% dos problemas. Você nem precisa saber tecnicamente ali do negócio. Cara, bom senso, você vai fazer uma pergunta, você vai, né, entender, que precisa pesquisar mais, ou que você não está no momento certo para tomar uma decisão. Então, acho que são profissionais, em geral, que têm bom senso, né, que olham para fora da empresa, não olham só para dentro, não estão focados ali no produto. Então, acho que esse é o principal valor desse tipo de profissional. Acho que por isso o sucesso de tantos. Né? Eu tenho uma, entre aspas, concorrente, né? Eu tive, né, na minha época de PR, concorrente, que é uma amiga, pessoa que eu admiro muito, que é a Pamela do Itaú, por exemplo. A Pamela hoje, sim, eles construíram uma diretoria para ela dentro do Itaú, dada a relevância do tema, para talvez, acho que o Itaú talvez seja hoje a maior empresa do Brasil, junto com o Petrobras, né, em valor de mercado. Então, esses profissionais estão tendo cada vez mais relevância, estão sendo cada vez mais escutados dentro da empresa. Eu acho que esse conjunto de mudança de sociedade, como as pessoas, né, podem ser ouvidas ou podem falar e têm relevância para o todo, influenciam o todo, e também uma mudança de perspectiva para esses soft skills. Quem tem soft skills dentro das grandes companhias acaba tendo cada vez mais relevância. Eu iria por esse caminho, tá? E dentro dessa equação que você está desenhando aqui, aonde entra a parte de que você tangenciou lá de dados, de saber trabalhar com números, como que isso se conecta com estar mais perto do negócio, porque você, né, falou da sociedade, do mundo externo, falou dos soft skills, tem esse hard skill também, né, da parte quantitativa. Como é que isso entra dentro da equação? Perfeito. Eu enrolei. Agora eu vou dar... Tô brincando. Eu vou dar uma resposta que faz sentido na prática. NPS, por exemplo, é uma métrica que toda empresa usa, ou a maioria das empresas usa. Quando eu cheguei na XP, a gente usava valoração. A valoração é legal, acho que é uma métrica que tem aí há muitos anos, ela foi importante por muito tempo, só que em alguns momentos você tinha uma valoração tão alta, né, para um movimento de marca ali, de lançamento, que não fazia muito sentido. O negócio, eu lembro que eu chegava, às vezes eu via uns números tão absurdos, não sei o que, 1 bilhão. Eu falei, cara, acho que não. Acho que não faz. Não. E, se pra mim não fazia muito sentido, imagina pra quem via, pro cara do financeiro. Então ele fala, 1 bilhão? Né? Assim, então, acho que a gente nunca teve métricas, talvez. Aí entra o bom senso de novo, né? E eu ficava até com vergonha, às vezes, falar, gente, 1 bilhão não é, cara. Isso aqui foi a verba de 3 anos. É menos assim, né, cara? Menos, né? Segura aí. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu entrei na XP, eu já conhecia a Cortex, já tinha trabalhado anteriormente, e o NPS foi fundamental. Assim, a gente usa até hoje, inclusive, o NPS lá de PR, porque NPS é simples para as pessoas entenderem. Tem uma lógica, você explica a regra, a pessoa entende, e ela fala, pô, legal, entendi. Beleza, então o NPS está 99, está 80, está menos alguma coisa, a pessoa sabe se a gente está num momento muito bom, num momento ruim. Então, quando você consegue conectar os dois universos, né? O universo que não é de comunicação, que não é de PR, o universo que com os nossos resultados, faz sentido para as pessoas, fica fácil de entender, né? É muito menos de se o KPI é melhor ou pior, mas muito mais dele falar a mesma língua e ser algo que todo mundo consegue entender e ver que faz sentido ali. Perfeito, cara. Exatamente isso, assim. Tem uma coisa, uma história engraçada, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas acho que conecta aqui. Quando eu fui trabalhar no BTG, eu lembro que a galera andava toda arrumada, tal, camisa social, era branco azul, calça azul, sapato. Falei, tem que andar igual. Você tá, né? Você fala, eu vou ser estranho aqui, né, cara? Não tem nada a ver comigo andar igual, né? E ninguém queria que eu andasse igual. Acho que eu seria até mais valorizado se eu andasse diferente, porque uma pessoa igual talvez não vai pensar diferente, né? Então, tem alguns códigos, né, de sociedade. Eu li um livro, uma vez que fala da sociedade das formigas. E como essa história se replica aqui na gente, né? Essa formiga, ela tem alguma característica diferente, ela acaba sendo até banida pelo grupo, né? E a gente acaba querendo se adequar. Na adolescência é muito comum isso, a gente quer todo mundo se vestir igual, né? Você vai em shopping, eu tenho uma filhinha bebê ainda, daqui a uns 10 anos ela vai estar, daqui a uns 15 nessa. Os adolescentes são todos iguais, cara. Mesmo tênis, mesma roupa, casaco. Igual. O cabelinho igual e tal. A gente passou por isso também, imagina. Mas a gente, por ser diferente, por ter uma cabeça diferente e pensar diferente, talvez, dos outros líderes da organização, acho que a gente tem cada vez mais valor
as companhias. Hoje eu vejo, por exemplo, na XP, a XP foi sempre uma empresa que comunicou muito, né? Então, isso se deve a toda a turma que veio antes de mim, tá? Eu cheguei em 2019, a XP já tinha 18 anos, tá? Então, o Guilherme Benchimol, por exemplo, que é o fundador da empresa, é um comunicador, né? Ele foi o primeiro banqueiro, a pessoa de mercado financeiro a falar, as pessoas saberem quem é. Você tinha, obviamente, quem lia jornal, quem cobria mercado, sabia quem era o dono de um, do outro. Só que não tinha uma persona pública, né? Não tinha pessoa que ia lá e falava, tinha uma rede social, LinkedIn. Então, acho que a XP, por valorizar muito a comunicação, esse tema, para a gente, é muito rico, muito quente. Está o tempo inteiro lá. Então, para a gente, é muito importante esse tema e ele estar, obviamente, né, dentro de toda a decisão de negócio. Então, um dos nossos pilares lá é foco no cliente, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um monitoramento dentro da companhia que mensura quais são as principais reclamações do cliente, vai direto para a área de produto e vai também para o time de reputação, porque esse time consegue ajudar o time de produto a desenvolver um produto melhor, né? Ele consegue se relacionar com esse cliente que faz uma reclamação, então a gente está dentro da estratégia de negócio mesmo, e não só como uma área suporte para o negócio, né? A gente participa da estratégia. Muito legal. Eu queria até explorar um tema que você falou que conecta com a reputação líquida, né? A gente não sabe se o termo era justamente esse, mas vamos assumir que foi. Se não for, tá? E como que nesse mundo novo a licença para operar é importante, né? E como que isso define sua estratégia de entrar no mercado, não entrar no mercado, lançar um produto, não lançar um produto? Como é que você está enxergando isso hoje, tanto na carreira de CEO, mas pegando também um pouco o que você falou? Explica um pouquinho melhor, Otávio, o que você quer dizer com licença de operar para todo mundo que está escutando a gente? Para tentar tangibilizar, o inverso é o cancelamento, para mim. Que você precisa ter perante a sociedade, né, uma sociedade que tem cada vez mais escrutínio, como o Matheus trouxe aqui, essa licença para operar, essa licença para fazer negócio, essa licença para você ser uma empresa relevante na sociedade, na vida das pessoas e acaba no próprio consumo, né? Seja um consumo B2B, seja um consumo B2C. Como é que você está vendo isso e qual a função da comunicação, da reputação nesse lugar para você? Boa. Tem alguém, é uma frase famosa aqui do nosso meio, mas fala que reputação é aquilo que falam de você quando você não está na sala, né? Não sei quem foi que criou isso, mas para mim... tangibiliza bem, né? Funciona perfeitamente. Eu acho que é você ser de verdade, né? Não dá mais para fingir ser uma coisa que você não é. Eu acho que a sociedade hoje, ela está pronta para desculpar uma empresa por um erro que ela cometa, mas a empresa tem que assumir o erro, tem que pedir desculpa, tem que fazer isso rápido e tem que mudar de verdade. Na minha trajetória aqui de PR, várias vezes, né? Eu tive questões de gestão de crise, né, pelo caminho, e todas as vezes que a gente respondeu de verdade, que a gente tomou medidas verdadeiras para realmente, cara, mudar o jogo ali naquela situação, a gente entendeu que as pessoas te perdoaram e seguiram em frente. Então, eu acho que é um jogo, como é o jogo da vida, assim, né? A gente não dá para fingir ser uma coisa. Tem aquele programa Big Brother, né? Não dá para fingir ser uma coisa que você não é por 3 meses. Eu acho que é impossível. Talvez alguém tenha conseguido lá e tal. Mas eu acho muito difícil você conseguir fingir uma coisa que você não é por muito tempo. Então, eu acho que as empresas estão sob escrutínio o tempo inteiro, né? Eu acho bom para as empresas. Eu acho que isso melhorou o ambiente de negócio, inclusive. Acho que o fato do cliente ter voz, ter poder, isso ajuda as empresas a serem melhores, né? E a gente vê uma série de evoluções em todos os segmentos que você for imaginar. Mas eu penso que dessa forma, né, quando a gente olha para o jogo do poder das pessoas, eu acho que a gente eleva o patamar de governança, de entrega, de qualidade das empresas. Ter a licença, eu acho que é saber que você tem que fazer o certo, independente do que aconteça, né? Porque se você não fizer em algum momento, essa conta chega e ela provavelmente vai ser alta. Vai ser alta e vai ter o poder de destruir o teu negócio, né? Você pode destruir tudo que você fez até ali, tá? Então, acho que assim, errou, pede desculpa, corrige, segue em frente, tenta fazer melhor da próxima vez. Muito legal. Muito bom, Matheus. Cara, deixa eu pegar um outro gancho aqui que eu anotei de uma passagem que você falou bem interessante, né? Cara, hoje em dia eu não falo mais apenas com pessoas, né? Eu falo com robôs. Então, assim, eu acho que você começou escrevendo a sua carreira e sua trajetória, desenhando um pouco do que a gente acabou de explorar aqui, que foi meio que uma evolução da área de comunicação corporativa, da área de gestão de marcas, né? Onde começou a se conectar mais com a área de negócio, começou a se trazer muito mais
dados e KPIs para mensuração e gestão, né, da comunicação e da marca. E agora você coloca uma nova variável nessa equação aqui, né, que é, cara, uma coisa é eu gerir isso tudo, ok, baseado em dados, conectado com estratégias de negócio e tal, mas do outro lado meu interlocutor é um humano, né? Eu estou falando com uma empresa, eu estou falando com o publisher, eu estou falando através da minha assessoria de imprensa, ou estou falando com o consumidor. E agora você tem mais essa outra coisa na equação, que é você estar falando com um robô. Pode ser, eventualmente, um perfil que é gerido automaticamente, ou pode ser os próprios LLMs hoje em dia, que processam e indexam vários conteúdos e geram conteúdos a partir disso, né? Então ele também está montando conteúdos novos. Como é que você acha? Você acha que a gente está para viver uma nova fase de revolução ou de evolução dessa disciplina frente a toda essa questão do AI, da automatização? Como é que você acha que essa variável encaixa aqui dentro, né, nesse novo trabalho da área de comunicação corporativa? Essa é difícil, hein, Daniel? Mas tentar dar meus 20 centavos de contribuição aqui. Você que puxou, você que falou que tá conversando com o robô aqui. Eu comentei que eu falo muita bobagem, né, cara? Mas não, vamos lá. Eu acho que... Obrigado pela pergunta, aliás, eu acho super importante esse tema. Muda completamente o nosso jogo, tá? Completamente, assim. Eu acho que tem hoje, né, que já é identificado por todo mundo, que são os robôs que entram para atacar empresas, para difamar pessoas e tudo mais. Acho que isso a gente já está trabalhando até numa regulamentação, acho que está bem avançado esse tema. Mas quando a gente vai falar de hábitos de consumo, aí olhando o lado bom, eu sou muito otimista sempre, tá? Eu sempre acho que vem para melhor, e eu acho que a AI veio para revolucionar para melhor as nossas vidas mesmo. Quando eu vou falar de hábito de consumo, aí trazendo para o meu momento aqui em InfoMoney, hoje o nosso maior concorrente não é nenhum outro player de notícias, né? É o ChatGPT. Né? Quem já usou o ChatGPT vê que o negócio é incrível, eu uso, tá? Então, assim, é incrível, é uma maravilha. E tem tantas outras, né, plataformas de AI no mercado. Mas hoje a gente já mensura lá quanto da audiência que a gente poderia ter vindo, né, pela AI, que não vem mais, né? Porque você tem o link lá, mas dificilmente a pessoa clica no link. Uhum. Então, hoje eu consigo mensurar o quão relevante eu sou dentro do ChatGPT, o quanto ele me indexa dentro das respostas, porque o jogo, né, vai ser cada vez menos um jogo de audiência, até porque a audiência já nem está mais no site, tá? A audiência hoje das principais plataformas já estão todas nas redes sociais, assim. É menos um jogo de audiência e mais um jogo de influência. Então, e a pergunta que eu faço o tempo inteiro lá, tá? Essa semana a gente teve uma reunião, eu falo, gente, como é que a gente vai ser influente daqui a 10 anos? Assim, eu tenho certeza que não é pelo site, tá? Uhum. Absoluto. Uhum. Eu adoro, por exemplo, comprar vinil. Não faz o menor sentido comprar vinil, né? Mas eu gosto. Tem gente que gosta de ler jornal impresso. Eu, por acaso, não leio mais. Ainda gosto de ler de ver a curadoria do impresso. Então, impresso no iPad, eu vejo, celular. Eu vejo no celular, Otávio. Uhum. Todo dia de manhã eu leio os 4 grandes jornais aqui brasileiros, né? Globo, Estadão, Folha e Valor, pelo celular, na versão impressa. Porque essa coisa da hierarquização ainda para mim ela é importante. Acho que talvez por eu ter crescido... minha filha que tem 7 meses provavelmente não vai ter a menor ideia do que foi o jornal e do que é isso, né? A hierarquização vai ser um algoritmo para ela, provavelmente. Exatamente. O ChatGPT vai ser uma coisa antiga para ela também, né? Então, como é que eu continuo influente e participando do debate da sociedade? Acho que essa é a discussão. Então, quando você fala dos robôs, né? Eu acredito muito... Não é nós contra eles, né? Mas são os robôs e a inteligência artificial potencializando a gente. Eu acho que a gente vai buscar cada vez mais momentos de relacionamento, de encontro, de comunidade, né? Porque é uma necessidade humana estar com outra pessoa. Então lá, por exemplo, caminhos que eu vejo, né, para, entre aspas, lutar contra essa audiência perdida, que não a gente vem crescendo a audiência, ainda bem, mas caminhos, uma potencial audiência perdida no tempo, é apostar em evento, é apostar em momentos com criação de comunidade, ter um grupo de pessoas trabalhando junto. Então, eu acho que essa tecnologia,
ela potencializa todos esses momentos. Eu, por exemplo, para fazer a gestão de uma comunidade, hoje eu preciso de várias pessoas, né? Preciso de gente ali, de tempo. E talvez não seja o melhor uso do tempo de um ser humano, né? Talvez o melhor uso do tempo do ser humano seja pensando em estratégia, fazendo coisas diferentes. Então, eu acho que essa inteligência artificial, esses robôs, eles vão ajudar a gente a potencializar momentos de integração, momentos próximos nós. E na nossa visão de Infomoney, é como que eu continuo sendo influente, dado que eu não, sei lá, uma parte das pessoas não vai querer mais clicar em infomoney.com.br, entrar e ver uma página web. Hoje, pra vocês terem uma ideia, 90%, tá, em média, mês, da nossa audiência já não é no portal, não é no desktop, é no mobile, sim. Então, 10% só da audiência vem do desktop. Tudo bem que o cara do desktop é o cara que fica mais tempo lá. Tem muita gente que lê o Infomoney como uma Bloomberg, assim. Então, fica lá em últimas notícias e a página fica atualizando e o cara vai vendo o que está acontecendo e vai operando no mercado e tal. A gente também tem um canal ao vivo, por exemplo, que é quase como se fosse uma Bloomberg, a gente estado ali, que a gente vai dando só os headers ali e a pessoa vai vendo e vai operando e tal. Então, essas pessoas que são os heavy users nossos, eles vão continuar. Né? Para eles é importante, eles têm esse hábito. Então o cara compra o vinil, pô. Tem cara que compra o vinil até hoje. Pois é, exatamente. Tem valor para essa pessoa, né? Mas é como que eu tenho valor para uma pessoa que nunca entrou num site, não abre o Chrome no celular, porque ela só vai no TikTok, vai no Instagram, e quando você vê o hábito das gerações mais novas... Tá mais ali, né? Pô, é só ali, cara. Então, assim, eu acho... E aí eu divaguei muito, e voltando aqui para a Terra... Mas eu acho que os robôs, eles vão ajudar a gente a potencializar os nossos resultados e tornar a gente pessoas muito mais próximas. E aí a tua influência ela vai ser diferente, né? A gente vai entender como influenciar essas plataformas, e aí falando na visão de empresa aqui agora, por exemplo, contar a narrativa correta sobre mim. Porque imagina que eles estão lá lendo um monte de conteúdo, de dados, de fontes diferentes, e essas fontes não são confiáveis ou não têm informação correta. Cara, como é que eu... E aí pergunta, né? Como é que eu corrijo um chat GPT hoje? Cara, você não tem É difícil. É difícil. Né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido de, como é que eu continuo influente, né? Como é que essas plataformas pegam o conteúdo do Infomoney e usam para educar as pessoas, porque a gente quer levar a educação, né, financeira de qualidade. Esse é o nosso principal objetivo desde a fundação há 25 anos até hoje, continua sendo. Então, como é que eu continuo sendo relevante, cara, mudando completamente o cenário de educação, de como as pessoas se educam, se informam. Esse acho que é o objetivo. Cara, eu adoro, tá? Eu brinco lá em reunião, o pessoal fica meio assustado, que eu sou... Enfim, falo umas bobagens assim, mas eu falo, pessoal, se daqui a 5 anos eu não tiver o portal, como é que a gente vai ter nosso emprego? O que a gente vai estar fazendo? E aí o pessoal, não sei o que, como assim? Não vai ter? Eu falo, não, vamos ter, claro que vamos ter, óbvio, né? Não vai sair e tal. Porque pessoas como eu, vocês aqui, a gente tem o hábito de fazer isso. Mas se a gente não tivesse, né? Qual seria o caminho? E eu acho que é só você estressando dessa forma, pensando que, não vou ter e eu preciso me disruptar, né? Para que outra pessoa não me disrupte, que eu acho que a gente vai conseguir encontrar os caminhos aí nesse momento de... Deixa eu fazer uma pergunta adicional a essa aqui. E o que você acha que isso muda, né, na composição de time ou nos skills do profissional? Né, do profissional de comunicação corporativa que vai estar lidando com isso? Porque agora, né, você precisa, obviamente, ter mais skills como usuário de ferramentas de AI. Beleza, ok. Pode conversar um pouco sobre isso, mas tudo bem. Mas e além disso, sabe? Você vai ter que ter um conhecimento um pouco melhor em termos de engenharia de prompt, você vai ter que ter outros perfis dentro da tua área de comunicação, não vai? Como é que vocês estão enxergando e lidando com isso lá dentro? E na redação também, né? Porque a redação também está sendo muito impactada, né? Perfeito. Eu vou dar Eu tenho 2 chapéus hoje lá na XP, a XP Inc., né? Que é a XP Educação, que é a nossa plataforma de educação, e Infomoney, que é a plataforma de mídia. Eu vou começar pela XP Educação. A XP Educação foi a primeira, e a gente vende cursos, né, de IA. Então a gente tem MBA, tem pós-graduação, focados em inteligência artificial. E eu me perguntei assim um dia, né, eu falei, a gente vende o curso, e nem todo mundo aqui sabe o que é. Eu tenho o básico de conhecimento sobre inteligência artificial. E aí, junto com o time de gente, né, da empresa, a gente desenvolveu um treinamento para toda a companhia, todos os colaboradores da empresa, todos, tiveram que fazer um treinamento de inteligência artificial
Era um treinamento de, não muitas horas, online também, né? Mas para nivelar todo mundo. E, obviamente, a gente tem uma série de treinamentos em sequência para quem tem interesse em aprofundar. Que, cara, a gente tá vendo, assim, isso foi há 2, 3 meses atrás. Rapidamente, a forma como as pessoas mudam a forma de pensar o trabalho, a solução. Eu lembro que a gente estava numa reunião, e esse não foi um treinamento, foi uma reunião um pouquinho antes, com os líderes, e a gente estava, uma pessoa do nosso time de tecnologia estava demonstrando uma plataforma que cria sites, né, cria landing pages. A pessoa que estava aprendendo, ela começou a fazer, terminou a aula, era uma aula, ela tinha feito 3, e ela nunca tinha feito programado nada, ela não tem noção de programação. Ela falou, cara, eu fiz 3. Oi, tá bom. Ela ficou mostrando pro pessoal, pô, tá bom. Pô, vamos usar. E cara, muda, assim, tudo, tá? Então, eu recomendo muito para as empresas, cara, tenham um mínimo de educação sobre o tema para os seus colaboradores. Eles vão encontrar soluções que você não vai pensar, porque imagino que quando a gente está num nível de gestão, né, os líderes eles estão pensando muito nos grandes problemas da companhia. Mas às vezes vai ser uma pessoa lá do financeiro, do jurídico. Se ela se torna uma super financeira, uma super jurídica, advogada, ela vai potencializar tanto o retorno ali naquela cadeira que você vai começar a ver o sucesso dessa empreitada muito rápido. Assim, é muito louco, como eu era um dos caras que eu sou curioso, sempre fui, que mais entendiam desse negócio lá, e como agora eu tô para trás, assim. Então a turma tá acelerando, e que bom, né? Óbvio, você tem, cara, ter regras, tem que tomar cuidado muito com dado, né, com a informação que você vai compartilhar. Na XP, por exemplo, a gente tem o Jarvix, né, que é uma parceria da XP com a Microsoft, com o OpenAI, que é um chat GPT pra gente, interno, né? Então, lá, tudo que tá lá é controlado, mas Qual é o nome? Jarvix. Mas eu uso a gente usa a plataforma para o chat GPT dentro da companhia, né? Então, assim, você precisa tomar cuidado com os dados, com o uso que você vai fazer disso. E aí eu tenho certeza que, cara, os resultados são exponenciais. E aí, trazendo para a vida do jornalista e tudo mais, o Infomoney acho que foi talvez o primeiro portal no Brasil a ter uma solução para a leitura de balanços. Então, cara, quando sai resultado de empresa, quem já trabalhou com economia, sai tudo junto, né? São 2 ou 3 semanas que todas as empresas soltam. Infomoney dá o resultado de todas as empresas de capital aberto no Brasil e várias empresas do exterior que os nossos leitores têm interesse. E a gente criou lá um prompt que ele conseguia ler balanço, né? E aí teve que ir treinando. Foi até um case junto com a Microsoft, a gente apresentou na Febraban-Tech há uns 2, 3 anos. Então a gente colocava o balanço lá, o PDF, saía uma matéria, tá? Assim, aí dependendo do setor, a gente ia ensinando quais perguntas fazer, quais são os dados relevantes para aquele segmento, né, da economia. E, cara, isso acelerou, assim, sei lá, que uma reportagem demorasse de balanço 1 hora para ser feita. Cara, em 1 minuto, você tinha uma reportagem. Óbvio, a gente sempre ainda usa o humano, né, para validar tudo que vem. Às vezes saem algumas coisas, não chega a ser publicadas, mas o humano pega, detecta algumas coisas que fogem um pouquinho do nosso padrão e aí faz lá os ajustes necessários. Mas isso vem dando um ganho de escala para a gente enorme, tá? Em relação à checagem de informação também, grandes dados, né? Então, o jornalista está ali o tempo inteiro, principalmente econômico, né? Vai falar de inflação, falar de dados assim, macro, que tem muita base de dados. A tecnologia tem ajudado eles a serem mais velozes, mais rápidos, mais confiáveis. Né? Então, checar linha por linha ali, fazer conta... Cara, é muito mais difícil do que você pôr lá alguém, né? Um robô treinado para te ajudar nisso. A gente tem hoje... Né? Oi? Para responder, né? Exatamente. Eu tava... Assim, eu sou um cara muito inquieto, assim, né? E eu tava me perguntando... por exemplo, a gente tem a cadeira de diretor de redação, né? O diretor de redação, ele deveria ser um jornalista ou ele deveria ser um cara de transformação? Né? Eu acho... Como assim um cara de transformação? É um cara de transformação digital dentro Da redação. da redação, né? Porque hoje eu acho que tem uma função que não tem um nome ainda, tá? Mas é quase um canonizador, um educador, um evangelista, né? Não sei como chamar, mas que vai ter que fazer os jornalistas mudarem o jeito de trabalhar. Assim, vamos lá, a gente tem dados lá, a gente trabalha, é tudo base de dados. Cara, as pessoas não leem mais o texto mais que 2 scrolls, assim. A não ser que o texto tenha muito interesse para ela, muito, muito. Ela vai até o final. E seja muito bom também, né? Porque também, senão ninguém tem tempo mais para perder.
Mas e a minha provocação é assim, pô, precisa escrever 20 parágrafos se ninguém lê? Assim, pra que você tá escrevendo? É pro teu ego. Quantos passam do lead, né? E acaba sendo pro ego. Ou é o mesmo jeito de fazer que eu aprendi. Ou é pro outro jornalista, né? Ou é pro outro exato, mas da mesma... pro leitor não é. Porque ele não tá lendo. Né? Então, assim, eu falo, pô, será que você não devia ter quebrado em 2, 3? Né? A gente faz muito esses experimentos lá. Então, a gente tem uma plataforma, por exemplo, que ajuda a gente a entender, ela faz testes, né, de título. Então, a gente solta e metade das pessoas são impactadas com o título A, metade com o título B. E aí, você vê a taxa de clique maior e tal. E as pessoas não fazem teste. Porque ainda é aquela coisa meio manual de fazer, sabe? Não, mas como eu esse aprendi. é o título que tem que ser dessa matéria. E a criação, é a coisa quase artística, né? E é muito legal, óbvio. E tem coisas mas pode ser que são testado, né? Mas eu acho que vai usar a tecnologia até para te ajudar. Porque assim, quando eu sou jornalista, eu posso falar, né? Tô no lugar de fala. Mas quando você faz uma reportagem, você quer que as pessoas leiam, que chegue nas pessoas, que impacte elas, que ajude elas de alguma forma, né? Você tá fazendo um negócio que ninguém tá lendo, ninguém tá clicando, não tá servindo para quase nada. Né? Então, qual que é o jeito melhor de fazer? E hoje, acho que a gente tem tanta fonte de dado real time que te ajuda a fazer melhor, que a gente precisa usar. Então, e eu rodo muito, né? Falo com muita gente do setor, adoro bater papo, como esse aqui que a gente tá batendo. Cara, pouca gente tá olhando para isso, assim, tá? Eu acho que obviamente tem gente que tá olhando muito e tá muito à frente, mas acho que a maioria ainda tá entendendo como usar, ainda tá muito na teoria e pouco na prática. Lá eu sou talvez um cara mais chato de falar que, gente, vamos para a prática, vamos entender. E a gente erra também, tá? Outro dia a gente, nessa ânsia de, ajudar o leitor e tal, a gente gerou uma imagem que não existia, né? Foi feita com IA e tava na legenda, ela ficou tão boa que as pessoas confundiram, cara. Falou, mas tava na legenda. Tava na legenda, feita com IA e tal, mas é difícil, porque a legenda é pequena também, né? Então, acho que, obviamente a falha foi nossa. Mas aí, depois disso, a gente, cara, chamou algumas pessoas especialistas, a gente fez um manual de AI, a gente já tinha algumas diretrizes, mas não tinha um manual. Então, a gente tem um manual, mensalmente a gente tem uma reunião com os jornalistas para entender quais são os usos corretos, os usos que a gente não acredita que façam sentido. Né? E a gente está aprendendo, acho que todo mundo está aprendendo junto, mas... Matheus, nessa linha você já tem visto a presença de agentes dentro da redação? Ou seja, agentes produzindo conteúdo mesmo, a gente já tem, já. Ao fim. E aí, qual que é o papel do jornalista, do humano dentro desse fluxo? Como é que vocês estão trabalhando, imaginando isso? A gente tem um líder lá de inteligência artificial no Infomani, que é o Flávio Moreira. Aliás, o cara é feríssimo. Trabalhei com ele no UOL, na minha pré-história lá de carreira, em 2010. Sempre foi fera. Quando o Flávio veio trabalhar com a gente, eu falei, pô, Flávio, eu sempre te olhava na reunião e falava, esse cara é muito inteligente, quero ser que nem ele um dia. Nunca consegui. O Flávio continua sendo muito inteligente. Mas tá perto de você. E amigo, e estamos próximo de novo. Cara muito legal. Então a gente tem agentes já de IA, né? Tem agente repórter, tem agente editor, agente romeiro, que a gente fala, né? O cara que edita home. A gente já usa isso, mas tudo ainda sob supervisão humana, tá? Então... esse trabalho manual, que por muitas vezes ainda é feito, tá? Então, a gente faz também um manual. Hoje já tem uma parte dos nossos conteúdos, e aí eu vou chutar, porque eu não lembro exatamente, mas tá em ordem de 10% hoje do conteúdo do Infomani já é gerado automaticamente, tá? Não tem humano. E, obviamente, são algumas editorias ali, e eu olho o número e falo, gente, é muito pouco ainda. Né? Porque esse 90 ainda não tem nada. A gente tem muito potencial de fazer melhor. E aí, o que eu acho que dá para fazer melhor? Aí, você falou do agente, né, Daniel? Por exemplo, hoje eu tenho um time multiplataforma, que olha conteúdos que não são texto. Eu tenho um time lá dedicado para o portal. Para mim não faz sentido a pessoa construir um conteúdo e pessoas terem que desdobrar isso. Então, hoje já temos, né, uma série de plataformas que fazem isso, que desdobram o mesmo conteúdo para as várias plataformas. Esse a gente está implementando, a gente não usa, mas eu sei que já tem players que usam e estão bem avançados nesse sentido. Mas sim, já usamos, mas ainda sob supervisão. A gente acredita, e aí, cara, é uma fé minha aqui, eu não sei se daqui a 3 anos eu vou estar pensando do mesmo jeito, mas acho que o olhar humano ainda é importante. Né? O que a gente tem ainda desenvolvido aqui, principalmente para esse trabalho de comunicação de notícia e a relevância do que a gente faz também, né, para as pessoas, acho que ainda
nos obriga a ter esse olhar humano de uma pessoa experiente, com conhecimento do tema, olhando o produto final. Então temos isso em tudo, mas eu acho que vai ser cada vez menos, tá? Se você... Eu comecei a usar o ChatGPT ano passado, tá? Então acho que eu comecei até tarde. Mas, cara, se você vê o quanto melhorou de um ano pra cá, assim, é bizarro, né? Eu uso aquela Manus também, que é a chinesa e tal, assim, os agentes de AI e tal. Cara, impressionante, assim, então... Eu acho que daqui a 3 anos, provavelmente, eu vou ver essa entrevista. Eu vou falar, nossa, quanto de bobagem eu falava naquele tempo, né? Uma coisa que você falou, né, de olhar um pouco para o futuro, né, e também de formar as pessoas, né. E aí comparando, e outra coisa que você trouxe aqui, primeiro o CNPJ da XP foi a XP Educação. Como você vê agora, né, a XP já fez esse movimento com a educação financeira e também está fazendo esse novo movimento com o IA também. Como é que você vê o papel tanto da XP como de outros players, para levar essa educação? Como que isso vai ser importante para o futuro das pessoas também? Perfeito. IA é o novo inglês, né? Outro dia eu li também essa frase, eu achei legal, assim, todo mundo tem que saber de alguma coisa, né? E a XP Educação, acho que lá atrás, quando o brasileiro não falava de investimento, né? O brasileiro não tinha oportunidade de investir, né? Que era tudo concentrado nos bancos ainda, as plataformas fechadas e tal. Quando a XP abriu a plataforma, na época o Guilherme Benchimol entendeu que, eu preciso ensinar as pessoas o que elas conseguem fazer. Acho que um trabalho até de educação que a Cortex também faz, né? Eu acho que com dados, né? Vocês vêm fazendo isso há muito tempo. Eu lembro que alguns planos, tá? Meus de comunicação, isso acho que eu nunca te falei isso. Mas vocês ainda fazem uns e-books, né? Eu ia lá, pegava os e-books e falava, isso aqui é legal, vou pôr no plano e tal. Porque, pareceu bacana. Tenho certeza que tem gente que faz isso ainda. Pode fazer, a gente maneiro, não tem problema nenhum, adoramos. É pra isso que a gente faz. E eu lembro que eu falava, que legal, até às vezes o nome, né, nomenclatura e tal, era bacana, assim, ótimas ideias. Então eu acho, cara, que a gente vai... Eu até me perdi, Otávio, eu dei esse exemplo. Estava colocando educar como é importante. Perfeito. E qual o papel que você está vendo tanto da XP como de outros players nesse movimento. Desculpa, eu divaguei e me perdi. Mas pra gente, acho que a mesma revolução que aconteceu em investimentos, né, obviamente, guardadas as devidas proporções, a gente enxerga a educação com o IA agora. Então a gente tinha já uma série de cursos, né, de tecnologia, a gente meio que tombou todos eles com ênfase em IA, então você tinha lá, sei lá, um curso de banco de dados, de segurança digital, e a gente fez todos com ênfase em IA, então todos têm módulos de inteligência artificial agora. A gente tem curso específico de inteligência artificial. A gente está descendo agora e construindo cursos específicos para cada área profissional. Então, advogados, IA, dentistas, IA, médicos, IA... Porque assim, vai todo mundo precisar. Né? Minha esposa é advogada, por exemplo. Ela acabou de fazer um curso de IA porque precisa. Né? Porque hoje, até outro dia li uma entrevista, o quanto o IA já está revolucionando o mercado de investment banking. Né? Antes eles tinham que fazer aqueles calhamaços, não sei se vocês já viram esse calhamaço de IPO e tal, de empresa. Cara, tinha que ser feito por alguém manualmente. Cara, o IA faz 95% do trabalho. O cara revisa, né? O cara revisa e faz os ajustes finos ali, importantes e tal. Então, é muito importante você ter esse conhecimento, todo mundo ter esse conhecimento. Eu acredito muito, assim, acho que é um caminho sem volta. Eu me sinto um tiozão nesse tema, tá? E até agradeço vocês terem me chamado aqui. Quando vocês me chamaram, eu falei, cara, tem muita gente melhor e tal, mas eu acho que talvez demonstrar na parte prática, né, como tô tentando aprender, né? Tem muita coisa que vocês estão fazendo dentro da iForMoney e tal, trabalhando com a gente, produzindo conteúdo. Tem muita coisa interessante que... não é comum. Não tá pra trás, não. Não, tenho certeza. Eu tô sempre insatisfeito. Eu sempre acho que eu podia estar melhor, assim, sabe? Essa coisa... Às vezes até esqueço de comemorar conquistas e tal, porque eu acho que sempre dá pra fazer melhor, né? Mas eu acho que esse inconformismo, talvez ele é importante também, óbvio, de bem gerenciado, né? De não parar, né? Então, ontem mesmo estava na reunião com o time, a gente teve um semestre espetacular de audiência, né? Todos os nossos concorrentes tiveram queda de audiência, todos eles, porque teve algumas mudanças em Google, tá? E Google é muito importante para a audiência de todos os portais, né? A gente teve uma estratégia há um ano de mudar um pouco e ampliar, né, os temas que a gente cobre. E isso, né, enquanto finanças teve uma queda lá em Google, outros temas tiveram crescimento e a gente, surfou a onda e descolou. Quais temas? Como é que é? Conta um pouquinho dessa estratégia. Vou te contar algumas curiosidades, mas hoje o InfoMoney ele é o portal de política mais acessado do Brasil. Tá bom? Como assim?
Cara, política é muito importante para a economia. A gente tem mais, né? Você pega os segmentados, não estou falando dos grandes veículos brasileiros, tá? Mas os segmentados, as editoras de política, a gente tem mais audiência que todos eles. Porque o tema política interessa muito para quem investe. O terceiro tema de mais interesse, a gente fez pesquisas, né? Para chegar a essa conclusão, é esporte. Então a gente fala de negócio e esporte. A gente não fala de esporte, do Santos, né? Se o Neymar vai jogar, não vai, machucou. Escalação. Exatamente. Mas a gente fala, de negócio, de quanto isso mexe na economia, de oportunidade de investimento em esporte, né? Que é uma cobertura que é incipiente, no Brasil tem muito pouco, né? Dá menos audiência, infelizmente, do que, machucou, não machucou, fugiu da concentração, não fugiu. Mas é um tema que interessa muito para o nosso público. O outro é saúde, né? Então, a pessoa que investe, ela está guardando dinheiro para, em algum momento, né, aproveitar, descansar, né? Longevidade. Viver mais tempo, mas com qualidade. Então, a gente tem uma editoria de saúde que é bem importante e bem relevante, está crescendo. A gente tem lifestyle, por exemplo. Então, o nosso público é um público de altíssima renda, né, no Brasil. Em média, mais de 50% da audiência do Infomoney recebe mais de 6 salários mínimos. Isso para o Brasil é alta renda, né? Então, a gente, cara, fala muito de luxo, de viagem, né, que são temas que interessam para esse público de carro. Mas carro também numa pegada menos o preço da tabela FIPE e mais, um carro bacana que está sendo lançado, uma tecnologia nova. Então, acho que são os temas que rodeiam o nosso público. E aí, desculpa, Daniel, eu falei que falo muito aqui, mas é menos sobre o tema que a gente trata e mais sobre o que a audiência quer. Né? Porque quando eu olhava só, eu só cubro finanças, eu fico muito limitado. Mas, cara, calma aí, quando eu começo a entender o meu cliente, quem que é o meu cliente, o que ele quer, o que ele gosta, aí o jogo muda, porque eu começo a entregar mais valor. No final do dia, né? Cara, eu falei aqui já 8 vezes, né, que eu torço pro Santos, que a torcida é pequena, eu tento aumentar, né? Mas, eu gosto de ler notícia do Santos, cara. Eu posso estar no pior dia de trabalho da minha vida. Em algum momento, eu vou ter um minutinho pro Santos. Por que esse cara não pode ler no Infomoney também, se for um conteúdo de qualidade, né? Então, é um pouco da nossa cabeça. É muito UX, né, jornalismo para as pessoas, do que jornalismo CC2, né, para jornalistas, né? Que eu acho que é um ponto também que a gente tenta não ter esse viés. Porque eu, enfim, no meu lugar de fala aqui de novo, jornalista tem aquela coisa de quase semideus, assim, né? E eu já tive isso, óbvio. Mas eu tento entender muito o que as pessoas querem ler, o que elas gostam. Óbvio que a gente não pode publicar só o que as pessoas gostam de ler. A gente tem que publicar tudo o que é importante e a gente tem talvez alguns dos melhores profissionais para ajudar a gente a ter essas escolhas. Mas eu preciso olhar também que as pessoas, os feedbacks das pessoas para mim, né? Por exemplo, a audiência é um deles. Se a pessoa não está clicando, não está lendo, não está descendo, tem alguma coisa. Né? E como é que eu trabalho para melhorar a minha entrega para o meu leitor, cliente? Acho que esse é um desafio. Mas isso faz mais sentido ainda dentro de uma estratégia maior da XP Inc., né? Porque, na verdade, essa ampliação de editorias, né, de temas, elas, pelo que eu estou entendendo, elas conversam totalmente com o público-alvo, né, da XP também, ou não? Cara, sim. Isso eu acho que sim. Quando você fala lifestyle, esportes, Perfeito. etc e tal, economia do esporte, né, o negócio para esporte. Perfeito. Assim, todo mundo entra no Infomoney, né? A gente tem hoje, em média, 25 milhões de pessoas nos nossos canais. São os 15 no site e 10 nas redes sociais por mês. Quando a gente tem 25 milhões de pessoas, tem de tudo ali, né? Mas sim, eu acho que pelo tema, que é o nosso core, que é investimentos e finanças, a gente acaba selecionando uma parcela da sociedade que sim, faz sentido ser um potencial cliente da XP. E são temas que se conectam. Então, sim, está tudo conectado, porque eu acho que o tema finanças, investimentos, eu adoraria que ele fosse de todo mundo, discutido na mesa do jantar. Mas a gente, né, brasileiro em geral, não gosta de falar dinheiro, as pessoas não falam quanto ganham, né? Porque tem um tabu na nossa sociedade sobre isso. E acho que por esse ponto, a gente tá numa segmentação, numa bolha, que, cara, ganha mais 6 salários mínimos, né, gosta de falar de investimento, e aí viaja, aí quer trocar de carro, sei lá, de 2 em 2 anos. Exatamente. Então, acaba, sim, sendo um público muito parecido com o que é o XP. Não só da XP, né? É do investidor, né? Isso, investidor, público investidor. Então, todos os outros bancos de investimento, bancos de varejo vão estar
dialogando e conversando com esse público. A gente tem um número lá que a gente olha como público investidor que é, sei lá, umas 40 milhões de pessoas, né? Potencial no Brasil. Hoje a gente fala com uns 25. Imagino que boa parte desses estão dentro desses 40, né? Mas tem espaço para crescer ainda. Sempre falo, pô, tem oportunidade. E a gente mira muito, acho que é uma coisa também em mim, assim, não é porque eu estou no Infomania, que eu sou um portal segmentado, que eu não vou mirar, pô, quem faz de melhor, né? Enfim, outras áreas. Então, pô, eu vim do UOL, trabalhei lá no UOL, né? Muitos anos. Mas, pô, tem uma turma que faz newsletter hoje que é boa pra cacete, assim. Né, que faz, cara, a arte da newsletter. Tipo, em newsletter a gente se inspira nessa turma que faz a arte da newsletter. Em portal, talvez eu me inspire pô, no UOL, no G1, que são hoje as referências. Em política, por exemplo, eleição, a grande audiência desses portais é no dia da eleição, que tem aqueles painéis que você vai ver quem ganhou, candidato, sai clicando e tal. A gente estava discutindo esses dias se a gente não deveria ter também. Então, são coisas que pô, a gente está sempre se provocando a fazer mais, fazer melhor, mas muito para entregar qualidade para o nosso leitor. Eu brinco que o leitor do Infomania, ele é muito exigente, assim. É um cara que ele é bem atendido em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é tipo de serviço que ele tem, ele é bem atendido. E se a gente não atender ele bem, se a gente não entregar qualidade para ele, a gente vai perdê-lo no tempo, tá? Então, a nossa briga e as nossas referências são realmente quem faz melhor cada uma dessas frentes que a gente tem lá dentro. Legal. Pessoal, estamos indo para o nosso bloco final aqui. E aí, Otávio, te pedir aqui para fazer umas perguntinhas, mas começar por você aqui. Olhando tudo que a gente falou, né? A gente falou muito sobre a evolução do mercado de comunicação, né? De como é que ele foi evoluindo em termos de dados, de KPIs, de métricas. A gente conversou um pouco também sobre o outro lado da mesa, né, o lado do publisher, né, agora, como que isso também vem sendo impactado, né, por essa evolução da comunicação, por essa evolução da sociedade, como o Matheus mesmo colocou. E agora a gente conversou um pouquinho sobre o impacto da AI, né, nesses dois mundos aqui. Aí eu queria começar com você, cara, que está aqui, né, liderando a nossa oferta de inteligência para a comunicação, né, e tem visto vários clientes. Conta um pouquinho aí como é que você está vendo essa revolução da AI, né, e essa nova fase, né? Acho que a gente viveu aí a fase, como a gente conversou com o Matheus aqui no começo, de trazer uma comunicação mais perto do negócio, mais baseada em dados, né, mais analítica, e agora a gente está enfrentando aí essa revolução da inteligência artificial generativa, né, que é a coisa nova que chegou há algum tempo. Conta um pouquinho aí como que você está vendo essa transformação dentro dos nossos clientes, dentro da forma de trabalhar, enfim, o que você está enxergando para frente. Muito legal. O Matheus trouxe um ponto, né, acho que em vários pontos de fala dele, que é da complexidade e da velocidade que as coisas estão tomando, né? E, cara, essa complexidade, essa velocidade só vai aumentar no universo de comunicação. Então, vão ter cada vez mais veículos. Um dado que ele trouxe muito legal aqui, o quanto o portal tem audiência no portal, o quanto vem de outras redes sociais. Ou seja, quantas pessoas consomem informação em outros lugares, que não são mais apenas os portais de comunicação. Quanto eles consomem informação de influenciadores, né? Então, cara, isso traz uma complexidade enorme. Quando a gente começou a carreira lá atrás, falava com 3, 4 veículos, cara, sua vida estava tranquila. Hoje em dia, você vai ter que falar com 300, 400, quando tiver que falar com algoritmo, né? Então, essa complexidade de velocidade, cara, veio para ficar, não vai mudar, só vai aumentar. E sem tecnologia não dá para viver. Você não vai conseguir embarcar tudo isso sem tecnologia te apoiando. E outro ponto que aí... a gente às vezes usa também a ideia de inteligência aumentada, né? Não é artificial ou a humana, é como as duas coisas caminham juntas, é como você faz conexões, né? Um dos exemplos de Matheus aqui de conexões, cara, como eventos tiveram conexões, como você vai buscar coisas que não são só interagir com a máquina. E muito do que ele trouxe também é como ele passou a interagir com stakeholders internos, né? Como ele se tornou valioso para pessoas de negócio, se tornou valioso para o chefe que toma café até hoje, como foi... Então, como que você consegue, como profissional, usar o seu soft skill, seu hard skill para ser valioso para o negócio? Né? E ali você vai ser valioso para a empresa que você trabalha, ali você vai valioso para a sua própria carreira.
Então, eu vejo essa junção da tecnologia e do humano sendo muito fundamental para o cara de comunicação. Ele saber escolher aonde ele vai usar a tecnologia para acelerar, para entender mais rápido, para tomar decisões melhores, e onde o senso humano vai ser fundamental. E esse equilíbrio é que leva o cara para um novo lugar, um novo patamar. Porque se você estiver gastando muito tempo em coisas que a máquina faz melhor que você, cara, você não vai ter sucesso. Se você está colocando a máquina para fazer coisas que só você consegue fazer com qualidade, você vai estar tomando decisões que está colocando a sua empresa no lugar errado. Então, esse equilíbrio, eu acho que vai ter que pautar o trabalho de reputação, o trabalho das pessoas que trabalham com reputação também. Legal, muito bom. Matheus, para você a pergunta é um pouco mais difícil. Pô, depois do Otávio, falar tão bonito assim, cara, difícil. Queria pegar um pouco a sua visão de futuro, não só com relação a essa dimensão de um lado da mesa, que é do profissional de comunicação, né, como o Otávio falou aqui, o que ele vem enxergando, mas também queria que depois você falasse um pouquinho de como é que você enxerga que vai ser a vida do publisher ou do cara que está dentro da redação, enfim, e da própria estratégia desses veículos mesmo. Perfeito. Não, acho que o profissional de comunicação ele se torna cada vez mais relevante na sociedade. Acho que muitas empresas... Vai ser comum termos CEOs que vêm dessa frente de reputação. Tá? Acho que vai ser bastante comum nos próximos anos. Eu vejo muita gente boa nesse mercado. Acho que é impressionante. A gente estava falando antes de começar o programa aqui, eu estava da turma da Berge, né? Faz um trabalho espetacular. Você tem um grupo lá, o LeaderCom, que tem gente muito boa, assim, né? Transformando as maiores empresas do Brasil e sendo fundamentais para ampliação de resultados e de negócio. Então, acho que vai ser mais comum essa visão estratégica que a gente tem, né, da sociedade, da soft skills que esses profissionais têm. Eles vão ter cada vez mais relevância dentro das organizações, das companhias. Então, vejo um futuro maravilhoso para essa turma de pares aqui, colegas que tenho. E quando eu olho para a notícia, eu acho que a gente vai ter que trabalhar para facilitar a vida das pessoas, né? Estar onde elas estiverem, seja no relógio, seja na geladeira, seja no espelho do banheiro, seja no óculos, né? Eu vou ter que levar informação, eu vou ter que ser importante para essa pessoa, eu vou ter que ser influente, né? E eu vou estar batalhando aí com outras fontes, obviamente, de conteúdo para continuar sendo influente. E esse é o desafio, ser menos... ser agnóstico ao meio que eu estarei, mas ser muito profundo na questão de gerar influência e ser relevante para a vida das pessoas. Acho assim, e qualquer negócio, né? Se você não é relevante, você deixa de existir, né? No tempo você vai passar a não existir. A gente quer continuar sendo relevante independente de onde as pessoas estiverem. Eu acho que ainda vamos ficar um tempo bom no celular, então acho que o celular continua sendo importante. Os óculos eu acho que estão vindo aí com tudo daqui a pouco, o relógio já é uma realidade. Cara, não acho que a gente volta pro papel, acho que papel ainda tem um aqui daqui a pouco que iremos falar. Eu ainda gosto de vinil, acho que eu vou continuar comprando vinil uns 10 anos, mas acho que o futuro é muito bacana para os profissionais de comunicação. Eu sou muito otimista, o potencial que a gente tem de crescimento aí nos próximos anos, tá? Maravilha. Matheus, pegando esse gancho aí do papel, né, a gente sempre tem a tradição aqui de terminar esse nosso bate-papo pedindo para o nosso convidado aqui recomendar um livro, né? Então, tem que mostrar o livro? Mostra o livro, explica por quê, faz o resumo. Fazer propaganda. É isso aí. Cupom na Amazon, né? Mas Tem desconto? Tem desconto? Chama Storytelling. Não tem um cupomzinho, mas vale a pena depois entrar lá. Storytelling, Carmine Gallo, foi uma sugestão do Guilherme Benchimol, não só para mim, mas para um grupo de líderes lá da companhia. Fala como contar histórias, né? A arte de contar histórias, que tem pessoas que nascem com isso, né? Com essa habilidade, mas que ela pode ser treinada, ela pode ter processo, e como isso é um diferencial para qualquer profissional, né? Em qualquer nível hierárquico, dentro de qualquer negócio. Porque no fundo o que a gente faz é contar história. Eu estava aqui contando história para vocês, talvez não seja o maior contador de história, longe disso, mas é uma coisa que faz com gosto. E aqui ele pega cases bacanas. Então tem o Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill, vários outros exemplos, né, de pessoas que têm o dom de contar histórias, de influenciar pessoas. E eu recomendo para todo mundo que tem esse desafio de falar com outros humanos ainda, que leia esse livro aqui. É muito bacana, é bem rapidinho de ler. Aqueles livros americanos que você, no meio, dá uma enroladinha e tal. Aí dá para ler na
Na transversal, Mas é um livro com muito conteúdo, assim, super recomendo, tá? Maravilha. Muito legal. Matheus, cara, muito obrigado, né? Mais uma vez, obrigado por tudo aí, né? Já foi cliente, parceiro, tá sempre junto aí, né? Amigo de longa data do Otávio. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pelo papo, obrigado pelas histórias, obrigado pelos ensinamentos, pelo aprendizado, acho que foi super rico. Otávio, obrigado também pela colaboração, contribuição, perguntas e comentários aqui. Legal. Sempre uma honra estar conduzindo isso junto com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.